Venha depressa, esta é a lição número 12 da classe de jovens do dia 17 de setembro. Terceiro domingo de setembro é o Dia Nacional da Escola Dominical. Os hinos sugeridos são 16, 36 e 371. E você, jovem, você está disposto a morrer pela causa do Evangelho? Você já parou para pensar sobre que o fim vem, que um dia você vai fechar os olhos e vai para a eternidade? É bom você começar a pensar e o que você está fazendo hoje para ter uma vida com Cristo. Como está a sua vida diante do Senhor? Se você partir para a eternidade hoje, você tem certeza da sua salvação? Introdução. No ano 67 da era cristã, Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano 64 depois de Cristo, que tudo leva a crer que Nero incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos e depois disso foi tocar a sua lira. Naquele cenário de Roma, nessa situação do incêndio, muitos corpos de cristãos estavam pegando fogo. Aí eu te pergunto, você que é um jovem pentecostal que é do fogo, morreria queimado pelo Evangelho? Permaneceria firme no propósito do Senhor e seria queimado vivo por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da pregação? Porque o Evangelho de Cristo ele é um evangelho de renúncia, de sofrimento. É claro que na caminhada cristã você terá mais motivos para sorrir do que para chorar. No entanto, haverá alguns sofrimentos que vão te fazer chorar profundamente, mas você precisa estar firme no Senhor, sabendo que a sua recompensa está nas mãos do Senhor naquele grande dia. Pregue a palavra, consciência da missão. Embora essa segunda carta tenha um tom mais pessoal, fica evidente a preocupação primordial de Paulo com a continuidade da pregação do Evangelho. Temos visto nos dias de hoje, nas igrejas brasileiras tidas como evangélicas, algumas situações que parece que eles estão preocupados com tudo, menos com a pregação da poderosa palavra do Senhor. Principalmente jovens andam procurando subterfúgios, subsídios, tantas coisas para colocar na igreja, para falar disso, daquilo, para ter um entretenimento dentro da igreja. Haja vista que alguns jovens estão fazendo até dança dentro da igreja, danças de músicas seculares. Então, para você ver o ponto que chegamos, Paulo tinha uma preocupação. Qual era a preocupação? De dar continuidade para que Timóteo desse continuidade à pregação do Evangelho. E nós devemos ter a mesma dinâmica, que é o quê? A continuidade da pregação. Não importa as questões disso ou daquilo, importa que nós venhamos continuar pregando a palavra do Senhor. Diferente de muitos jovens hoje que estão na igreja, que fazem da igreja, a igreja parece um circo. As paredes pretas, tantas coisas aleatórias que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor. Dizem que estão preocupados com a pregação, mas isso não é verdade, porque quem está preocupado com a pregação, a pessoa, né, o pregador, o dirigente que está, o líder que está preocupado com a pregação da palavra do Senhor, ele não vai ficar pintando a igreja de preto, ele vai estudar a palavra, para pregar a palavra, para que o povo venha assim ter conhecimento da palavra e assim se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo como Salvador. A missiologia paulina. Atualmente, métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativas para que as igrejas sejam relevantes, defendem um jeito humanista, secular de fazer missão, na qual a essência não é a pregação do Evangelho. Foi aquilo que eu acabei de dizer. As igrejas procuram tantas coisas para se fazer, para querer ser relevante, para ser... Não é nem relevante aqui no ponto, né? Eles querem ser atraentes para os jovens. Uma coisa é ser relevante, uma coisa é ser atraente. O que é relevante? Relevante é aquilo que tem importância. Atraente é algo que pode te levar à perdição. Veja, por exemplo,
A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal era atraente aos olhos, era bonita aos olhos, mas não deveria comer do fruto. E comeram do fruto. E veja o que é a consequência disso. A pregação do Evangelho precisa de jovens como você, que esteja realmente disposto a tomar tempo com a palavra. Não é perder tempo, é tomar tempo, ter tempo para a palavra. E ficar horas a fio estudando a palavra, meditando na palavra de dia e de noite para não pecar contra o Senhor, para guardar a palavra do Senhor no coração para não pecar contra o Senhor. Então precisamos de jovens como você, com ousadia da parte do Senhor, que toma tempo com a palavra, estudando a palavra para quê? Para que venha pregar somente a palavra, porque nos púlpitos de hoje, muitas vezes vemos de tudo, né? Discursos de tudo, menos da pregação do Evangelho. Pastores e líderes que falam de tudo, menos da pregação do Evangelho. Fazem até piadas dentro da igreja, falam coisas completamente execráveis, coisas que não tem nenhuma necessidade para se falar dentro de uma igreja. Por quê? Porque o que é a igreja? A igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja, como Jesus disse, essa casa será chamada casa de oração. É lugar de orar, lugar de prestar culto ao Senhor e não ficar prestando culto ao homem. Fazer isso ou aquilo, buscar subterfúgios, né? Luzes coloridas, paredes negras e tantas outras coisas para querer agradar os jovens. Entenda uma coisa, o Evangelho não é para agradar ninguém. O Evangelho é para pregar a palavra para que o povo se arrependa de seus pecados e aceite a Cristo como Salvador. O Evangelho é o Evangelho de renúncia e não o Evangelho de entretenimento, como muitas vezes temos visto nas igrejas atuais. O conteúdo da pregação. O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade, revelada a despeito do desejo dos ouvintes. Ou seja, ainda que os ouvintes queiram ouvir coisas boas, importante é que o jovem pastor tinha compromisso com a essência da verdade revelada na palavra. O jovem, mais uma vez, falando aqui diretamente para com os jovens não tem que ter o ouvido massageado com palavras bonitas com a palavra. A palavra é sempre a mesma. É uma palavra sempre de quê? De arrependimento. Olha o que a Bíblia nos diz lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 68, só para a gente ter um norte, para que nós venhamos ter uma ideia. Eu vou ler aqui o 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O que é isso daqui? Jesus não estava passando a mão na cabeça nem dos discípulos. Ou seja, o discurso do Senhor era simples e sério, simples e sofisticado. Por quê? Porque ele falava do Evangelho, falava do amor do Senhor. Não importa o quanto eu queira ter os meus ouvidos massageados, importante é que muitos jovens vão querer, concordar, a Bíblia tem que concordar comigo. Não, a Bíblia não tem que concordar com você. É você que tem que estar em parâmetro com a palavra. A Bíblia não vai se adequar a você, é você que tem que dar teu jeito e se adequar à palavra. Por quê? Porque o Evangelho é de renúncia. Toda vez que nós abrimos a palavra, nós vemos que nós somos pecadores. Mas olha o que Jesus falou para os seus discípulos, não quer ir após eles, ou seja, Jesus não massageou os ouvidos dos discípulos. Você acha mesmo que o seu pastor tem que massagear o seu ego? Não, não tem. Nós que falamos da palavra, nós que estamos no Evangelho, nós que somos salvos na pessoa de Cristo, nós devemos compreender de uma vez por todas que o importante que nós temos que ouvir é a verdade revelada da palavra e não aquilo que eu quero ouvir. Lembrando que o culto não é para mim, não é para você. Somos nós que prestamos um culto ao Senhor. E qual tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? Então a palavra, o conteúdo da pregação é o quê? A Bíblia Sagrada. Fala a palavra, prega a palavra, somente a Escritura. Combati o bom combate, a expectativa do apóstolo. Por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. Em princípio, esse deve ser o anseio e a esperança de todo cristão. Como eu te falei lá no início, se você partir hoje, você está
certo da sua salvação? Você tem esperado Jesus para agora? Por que isso é importante? Porque nós vivemos um mundo muito materialista, de muita rapidez, informações chegando a todo momento, é tudo muito rápido, né? Muito mais rápido do que o normal, está tudo muito acelerado. Então, o que acontece? As pessoas hoje parece que se esqueceram que Jesus voltará. E nós, como salvos na pessoa de Cristo, nós devemos estar pensando 24 horas. E se Jesus voltar agora? Eu preciso estar pronto. Por quê? Porque não vai dar tempo de se preparar. Não vai dar tempo de pedir perdão a alguém. Não vai dar tempo de voltar atrás com uma palavra. O momento de se consertar é agora. É agora. Nós devemos estar sempre prontos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já pensou? Tanto tempo na igreja e ficar por aqui, depois que Jesus voltar? E olha que Paulo, na época de Paulo já esperava Jesus para aqueles dias. E olha que Jesus tinha acabado de subir, né? E Paulo já esperava Jesus por aqueles dias. Ele já esperava que Jesus fosse voltar. Se Paulo, que estava pertinho da subida de Cristo, já estava esperando ele voltar logo, imagina nós que já passamos tantos anos, tantos séculos depois disso. Nós devemos muito mais do que Paulo pensar e observar, e se Jesus voltar agora? Eu preciso estar pronto, eu preciso pensar, eu preciso ter anseio na volta de Jesus, eu preciso estar ansioso pela volta, né? Esperar, ouvir a trombeta tocar, né? Nós devemos ter esse anseio, porque temos tanto anseio de tantas coisas, mas poucas vezes falamos da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós devemos estar preparados com anseio, né? Uma expectativa para a volta de Jesus, que ocorrerá a qualquer momento. A transição. Esse é um grande sinal de maturidade e convicção espiritual. Paulo foi um líder extraordinário. Além de cumprir o seu ministério, soube formar outros líderes, dando-lhes oportunidade e espaço para servir. O bom líder, ele cria outro líder, ou outros líderes, né? É importante observarmos que isso aqui é uma maturidade espiritual, quando um líder passa o bastão, né, para outro, né, passa as questões, agora a continuidade é com você, agora eu vou parar, o meu tempo acabou, agora é com você. E isso é bonito demais de ver. Veja, por exemplo, que quando nós observamos situações, sucessores, por exemplo, Jonas, ele foi sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi sucessor de Elias. Ou seja, um sempre vai ficar depois de você. Você foi sucessor de alguém e alguém vai se suceder. Então, nós estamos no antes e no depois. Se você é um líder agora, antes de você teve um outro líder e depois de você também haverá outro. Então, nós sempre estaremos nessa dinâmica. Eu substituir alguém e alguém um dia vai me substituir. Isto é maturidade. E é muito bonito quando você vê um líder, ou um pastor, de modo geral. Pastor é um pouco mais difícil, né? Mais líderes. Passar o bastão na frente dos seus liderados. Olha, a partir de hoje eu não estou mais aqui com vocês na liderança, agora é o irmão fulano que está com vocês e eu quero que vocês recebam a eles da mesma forma que receberam a mim. Ou melhor, recebam a ele melhor do que receberam a mim. Por quê? Porque isso você demonstra para os liderados que você está de acordo com aquela pessoa e aquela pessoa está de acordo com você. E isso é bonito. Então nós devemos ter essa maturidade também. E você tem essa maturidade que um dia você será substituído, assim como também um dia você irá substituir alguém. E nós devemos ter sempre isso como algo da parte do Senhor, como maturidade, né? Que há momentos sim de transição, né? Ou seja, de mudança de liderança. Oferecido como libação. Assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo de toda a história da igreja, nos nossos dias. Muitos estão sob forte perseguição por causa da fé em Cristo. Oremos por eles e oremos também pelo Brasil, para que continuemos tendo liberdade religiosa. O Brasil é tido como um Estado laico. O que isso significa? Quando um Estado é laico, ou seja, quando um país é laico, significa dizer que ele não tem uma religião predominante, que qualquer pessoa pode seguir a religião que quiser. Então, isso significa para nós que nós não temos nenhum problema aqui no Brasil de falar do Evangelho de Cristo. Nós devemos optar por esse ponto, né, ter esse ponto a nosso favor e continuar falando do amor do Senhor.
mas sabendo que, apesar do Brasil ser laico, sim, você será perseguido mesmo aqui no Brasil. Mesmo aqui você será perseguido. Ah, situações completamente diferentes. Por exemplo, as pessoas podem talvez apenas te chamar de louco, somente isso. Lá vai o jovem louco, em maior calor de 40 graus, ele de terno e gravata indo para a igreja. Ele é maluco. Isso aí é o mínimo que você vai ouvir. Mas você vai ser, muitas vezes, as pessoas vão fazer chacotas com você, piadas de mau gosto com você, terão intolerância religiosa com você. Agora você precisa sim compreender o seguinte: quando as pessoas tiverem intolerância religiosa com você, você não deve revidar. Por que não? Porque Jesus falou que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Então, se alguém está tendo intolerância religiosa com você, estão falando mal de você, difamando você porque você é cristão, significa dizer que você está no caminho certo, que você realmente está padecendo pelo nome de Jesus. E isso é algo grandioso, é algo que realmente demonstra que você realmente não está andando junto com o mundo, porque se você estiver andando junto com o mundo vai te aplaudir em tudo que você fizer. Por quê? Porque você está em acordo com o mundo. Mas como você é contra o mundo, você está no mundo, mas não é deste mundo, você é contra o mundo, contra o sistema do mundo, então as pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão te afrontar, vão te martirizar. E isso é bom, isso é saudável espiritualmente falando, sabendo, né? Não murmure, porque quem que murmura no deserto morre. Se você está sendo martirizado, glorifique o nome do Senhor, porque grande será a sua recompensa naquele grande dia. Não tenha vergonha do Evangelho, continue firme. Se for preciso de morrer pela causa, morra pela causa. Mas não perca a sua salvação. O desfecho paulino, o apelo a Timóteo. Paulo se encaminha para o final de sua carta, fazendo um forte apelo ao seu jovem e fiel cooperador. Procura vir ter comigo depressa. Na minha igreja havia um obreiro que eu tinha muito carinho por ele, uma grande estima por ele. E ele adoeceu. Quando ele adoeceu, ele mandou uma mensagem para mim, por alguém. Alguém chegou para mim e disse: olha, o meu tio quer muito ver você, quer muito que você vá ao hospital vê-lo. E eu disse o seguinte: sim, eu irei. Quais são os dias de visita? A pessoa me falou, e eu me agendei e falei: eu preciso ir lá ver o amado irmão. Bom, ele morreu antes de eu ter a oportunidade de vê-lo. Por que eu estou dizendo isso para você? Há momentos, quando uma pessoa está no leito de morte, sabe que vai morrer, e chama pelo teu nome, né, querem que você vá lá, é porque ele tem muita estima pela sua pessoa. E eu sabia que ele me estimava muito, assim como eu também o estimava bastante. Então, isso é muito honroso. Ou também pode ser um outro caso, né? Pode ser um caso específico que a pessoa de repente quer até se consertar com você por alguma razão, né? Também tem esse ponto também. Mas, de modo geral, quando uma pessoa está no seu leito de morte, sabe que vai partir e pede para te ver, é porque ele tem muita estima por você, e isso é bonito. E quando você vai ver essa pessoa, isso alegra o coração daquela pessoa. E é de uma alegria que não dá para medir. Não dá para medir. É uma alegria muito grande que o coração daquela pessoa sente. Então aquela pessoa fica serena, parte em paz. E isso é bonito de ver. E é claro que os jovens, de modo geral, não quer ir com... uma pessoa é um idoso, é uma idosa, muitas vezes fazem pouco caso. Esse irmão era um irmão idoso, tinha uma idade avançada, mas eu tinha muito carinho por ele, tinha uma memória espetacular, extraordinária, tinha muito carinho por ele. Mas infelizmente, quando eu pude ir, né, que era o único dia que eu podia ir, ele infelizmente partiu antes de eu poder ir vê-lo. Mas nós devemos, inclusive Timóteo aqui não deixa claro se Timóteo realmente teve presente ou não, mas a despedida, né, quando a pessoa chega nesse ponto para se despedir, é algo que nós devemos valorizar muito. As decepções de Paulo. Como todo grande líder, Paulo também experimentou decepções com seus liderados. Na verdade, o final da vida do apóstolo não foi muito animador no que diz respeito à assistência de seus companheiros. Talvez seja por isso também que ele pediu a presença de Timóteo. Porque, pensa junto comigo, se você está numa situação
e você vê uma pessoa que você gosta, já viu? Às vezes você pode até estar triste, mas você vê uma pessoa que você gosta, já alegra o seu coração, né? A gente já fica alegre, já muda o semblante, já começa a se animar. Assim era a ideia de Paulo. Paulo já estava também com uma idade um pouco avançada também, não era mais um garotinho. Então ele vê o Timóteo, que era um cooperador, e ia alegrar o coração dele, ia dar um estímulo para ele, ia partir em paz. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, existe uma questão para você que vai ser líder, e é muito provável de você ser líder um dia. Você precisa compreender um ponto, que você terá muitas, e não vai ser nenhuma nem duas, você terá muitas decepções. Muitas. E lembre-se de uma coisa, as melhores intenções são acompanhadas por decepções. Você vai fazer o seu melhor, você vai dar o seu melhor, e quanto mais o melhor você se der de si, mais decepções você terá. Mais as pessoas vão te ser ingratos com você. Mas o que você precisa ter em mente? Você está fazendo para o Senhor. Porque a ingratidão, que é na verdade uma falta de caráter, né? Na bem da verdade é isso daí. Mas o apóstolo Paulo não teve esse final animador. Por quê? Porque as pessoas eram ingratas com ele. Teve muitas decepções. Então, lembre-se que você, na sua caminhada cristã, você vai ter decepções. Você vai ter muitas decepções. Inclusive na questão da liderança, então, o que mais tem é decepções. Só o sangue do Cordeiro. Mas você precisa ficar firme, reconhecer e entender, ter maturidade, que isso faz parte da liderança, isso faz parte de ser líder. É um dos pontos, é por isso que não é todo mundo que é escolhido para ser líder, porque não é todo mundo que está preparado para sofrer as decepções, para estar firme no propósito com o Senhor, apesar das grandes desafios e decepções. Portanto, não desanime. Triunfo escatológico. Apesar de sentir-se abandonado por seus companheiros, Paulo estava firme em sua fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia, ao Senhor Jesus. Aqui é o ponto das decepções, porque você vai sempre se decepcionar com os homens, mas você nunca vai se decepcionar com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele não erra, ele não tem sombra de variação. Mas quando você faz as coisas para agradar ao Senhor, haverá muitas pessoas que estarão contra a sua pessoa. As pessoas não vão concordar com você e haverá várias decepções. Mas coloque algo no seu coração. Tudo o que você fizer, você não está fazendo para o pastor e nem para os obreiros, não está fazendo para a liderança. Você está trabalhando para a obra do Senhor. Então é o Senhor que você precisa agradar. É ao Senhor que você precisa ter fé. É no Senhor. Então por isso que Paulo, apesar das grandes frustrações, ele nunca se sentiu só. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor Jesus estava com ele. Que quando ele partisse, ele estaria com o Senhor, no sentido aqui figurado da palavra, né? Porque sabemos que todos nós estaremos com o Senhor juntos, né? A pessoa não morre e vai direto para a glória, como muitas pessoas dizem, né? Nós estaremos seguindo para o juízo. Então não vou entrar aqui nesse quesito, mas só para a gente ter uma noção, quando a gente parte para a eternidade, nós ficamos no seio de Abraão, né? Como se fosse uma recepção do céu, vamos assim dizer, né? Só para a gente ter uma noção, só para não embaralhar muito a nossa mente. Ou seja, nós não estaremos direto com Deus. Nós estaremos num lugar de repouso, naquele grande dia, quando os corpos forem glorificados, se o arrebatamento, aí sim todos nós estaremos com o Senhor. Conclusão. Paulo teve Timóteo como fiel cooperador, pronto tanto para assisti-lo pessoalmente como para cumprir missões distantes quando designado. Que o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão humilde em nossas igrejas locais, ao lado de nossos líderes, ou onde quer que ele nos envie, sempre sob a autoridade da nossa liderança. Aqui tem 2 pontos. Primeiro, a questão de você estar na sua congregação, você ser útil na sua igreja, né? Juntamente com o seu pastor, com o seu líder. Mas você também precisa estar apto, né? Estar pronto, caso o seu líder ou o seu pastor te enviar para um outro lugar, você também tem que fazer da mesma forma, ser como Timóteo, um fiel cooperador na obra do Senhor, né? Ver que Timóteo, apesar de ser jovem, foi ali um exemplo para Paulo, né? Paulo tinha ele como um exemplo, né? Por quê? Porque Timóteo era um grande cooperador da obra, apesar de jovem. Ele era cooperador, ele ajudava, ele estava sempre de mãos abertas, né, para a obra, estava sempre pronto para fazer a obra, apesar da um pouco da sua timidez, mas ele estava
sempre pronto. Então, tanto pessoalmente quanto à distância, ele estava sempre cumprindo as ordens dos seus líderes, né? No caso aqui Paulo, né? Então que nós venhamos da mesma forma ser assim, ser obediente aos nossos líderes. Claro, mais uma vez, se os líderes estiverem pautados na palavra, né? Sem dúvida. Hora da revisão, número 1. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, a pregação. Número 2, a palavra de Deus, a sã doutrina. Número 3, Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que hoje vemos. Cresce o número de doutores que torcem as escrituras a partir de suas concepções, a fim de amoldar seus ensinos aos desejos de seus ouvintes. Ou seja, são pessoas, são líderes que são doutorados na palavra, conhecem a palavra, mas invertem os valores da palavra para poder massagear os ouvidos de seus ouvintes. Falar o que os ouvintes querem ouvir, né? Esse aqui é o ponto. Número 4. Significa que Paulo não reteve sua vida para si mesmo em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. Número 5. Certamente temerosos diante da implacável e cruel perseguição de Nero. E que nós venhamos a cada dia mais, venha depressa, venha visitar os seus amigos, venha estar presente na vida das pessoas, seja um cooperador, assim como Timóteo, seja um cooperador que realmente vai cooperar com a obra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!